acaba criando situações por acreditar nos seus pensamentos e que muitos deles, na verdade, só estão te auto-sabotando e dando programas já instalados em você desde a sua infância. Se você quer saber como começar a controlar a sua vida e os seus pensamentos e ter uma vida saudável, fique nesse vídeo, ative o sininho e vamos lá para mais um dia de conteúdo. Eu sou Larissa Berbigier, sou palestrante, sou escritora, estudo psicologia, lei da atração, espiritualidade e todo o conteúdo do meu canal é envolto disso, expansão da consciência. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos em que muitas pessoas estão deixando se levar e é tudo por conta dos pensamentos em que tem. E quando você começa a controlar os seus pensamentos, a sua vida muda completamente. E eu estou falando isso porque eu sou a prova viva disso. Eu vim de um relacionamento com violência doméstica, eu vim de uma vida totalmente escassa. E claro, não são só os pensamentos, mas também o nosso lado espiritual, as programações em que nós temos dentro de nós. E muitas vezes elas já estão programadas desde a nossa ancestralidade. Então, quando nós nascemos, os nossos pais nos passam essa mesma crença. Pensamentos e crenças são herdados de geração em geração. O que a sua mãe sabe sobre a vida, muitas vezes ela aprendeu com a mãe dela ou com pessoas em que colocaram aquelas crenças nela. Então, foi baseado muitas vezes em experiências de outras pessoas. E assim você vai, quando você nasce, criando crenças atrás de crenças limitantes que acabam, sim, trancando e travando a sua vida. Porque quando nós vamos entender realmente sobre quem nós somos, sobre os nossos pensamentos, sobre nossas atitudes, nós descobrimos que, na verdade, nós não somos nem os nossos pensamentos, nem o nosso corpo físico. Nós somos uma consciência divina, em que está aprendendo aqui na Terra. Você sabe aquela voz que fala dentro de você quando você vai fazer alguma coisa e vem uma voz e fala um caminho para você, o que chamamos de intuição? Então nós somos aquilo lá. É como se fosse o jogador e nós somos o avatar vivendo aqui. Então a nossa mente, os nossos pensamentos, eles são totalmente presos às percepções aqui da Terra. E as nossas percepções aqui da Terra, elas estão envoltas de crenças e experiências de pessoas ao nosso redor. Por exemplo, uma pessoa que foi traída, ela nunca vai falar para você confiar nas pessoas. Por quê? Porque a experiência dela foi traumática e isso criou um circuito e uma programação mental nela de que relacionamentos e pessoas não são confiáveis e ela vai ser traída. Então, enquanto não curar isso, ela vai continuar com essa crença e se você for passar um conselho para ela sobre alguma coisa, pedir um conselho, né? Você vai acabar recebendo o quê? Não confie nas pessoas. Ou às vezes você pode até estar com uma pessoa confiável, mas você vai começar a ficar na dúvida, porque foi implantado pensamentos em você também. E nós temos em torno de 90 mil pensamentos por dia. Desses 90 mil pensamentos, 70% são lixos tóxicos que ficam rodando na nossa mente. Aí tem o ditado: mente vazia é a oficina do diabo. Mas na verdade, quando nós temos a nossa mente vazia e tranquila, fluindo as coisas, não é assim que funciona. Quando a nossa mente ela está barulhenta, sim, ela está sendo programada por essa oficina. Porque um pensamento leva a outro. Então, às vezes, você está bem tranquilo, mas você olhou alguma coisa, vamos supor, nas redes sociais, que te deu um gatilho, e aí você começou a imaginar coisas sobre a sua vida, e aí aquilo lá acabou fazendo você acreditar em que tem coisas ruins e se auto-sabotar ou auto-sabotar até mesmo os relacionamentos que você tem. E isso tudo é por conta de que você não sabe controlar os seus pensamentos. E quando você não sabe controlar os seus pensamentos, você vai deixar ele levar você a lugares em que você nem sabe
e muitas vezes lugares ruins. Eu estava lendo um livro esses dias e falou exatamente como é a nossa mente física. Ela é a nossa assassina espiritual. Por quê? Porque a nossa mente física faz nós acreditarmos em coisas daqui que muitas vezes não condizem com o nosso espírito. Então, quando a gente deixa a nossa mente nos levar, nós acabamos frustrando a nossa vida. Você já parou para pensar em quantos problemas você pensa? Em como você vive a sua vida ou pensando no passado ou pensando no futuro e muitas vezes nos problemas do futuro? Por exemplo, você deve muitas vezes pensar quando está chegando o final do mês. Ai, o meu pagamento vai ser tanto, eu preciso pagar tanto de conta, meu Deus do céu, vou ficar sem dinheiro. E assim você vai levando e aquilo lá vai te dando mais preocupação. O que acontece? Quando você recebe seu pagamento, o seu dinheiro vai como água e você realmente fica sem dinheiro. Porque você está focando no problema, você não está focando na solução. E focar na solução é você trocar o pensamento ruim, aquele que veio, eu vou ficar sem dinheiro, por como eu vou fazer mais dinheiro? Como eu vou ter uma vida mais próspera e abundante? Eu já falei sobre isso aqui no meu canal, mas eu tive uma situação em que eu estava numa fase muito ruim da minha vida e eu tava decaindo. E aí eu tava chorando no banheiro e eu falei assim: Deus, por que eu tô nessa vida? Eu tô aqui pra sofrer? Eu vou sempre sofrer? Por que eu estou aqui? E aí veio uma voz e falou pra mim, o meu eu interior, com certeza, eu tenho certeza que foi isso, foi essa centelha divina dentro de mim, ativada naquele momento em que me falou assim: a tua vida está sendo controlada pela tua mente, então controla teus pensamentos que tu vai conseguir controlar a tua vida. Então quando eu percebi isso, eu comecei a anotar os meus pensamentos. E muitas vezes nós somos dominados tanto pelo nosso ego, quanto por situações em que, na verdade, não tem nada a ver. A gente cria, que nem aquela coisa de criar tempestade no copo da água. Às vezes é uma coisa pequenininha e a gente acaba criando coisas tão grandes e fazendo a nossa vida piorar. E por que isso? Exatamente porque nós estamos deixando os nossos pensamentos ruins nos controlarem. E o que eles nos leva a mais e mais coisas ruins. Então, por que nós vamos deixar os pensamentos ruins nos dominar? Além de toda a questão dos pensamentos ruins, a gente aprender a transcender os pensamentos ruins, nós precisamos entender que, às vezes, nós temos padrões programados dentro de nós funcionamos como se fosse um computador. Então, nós temos padrões desde a nossa infância, em que nos fazem repetir padrões e viver naquele ciclo até serem curadas. E muitas vezes é causada inconscientemente por outras pessoas. E normalmente por outras pessoas em que precisam ser curadas por aquilo. Então, muitas vezes, por exemplo, se na sua infância, eu vou dar um exemplo, né, do que aconteceu comigo na minha infância. Então, eu cresci com pais separados. E na minha infância, uma grande parte dela, meu pai sempre foi ausente. E muitas vezes ele prometia em que ele ia me buscar em casa, pra mim ir pra casa dele, ou pra gente passear, fazer alguma coisa. Eu arrumava as minhas coisas, ficava esperando ele e dormia no sofá esperando ele. E ele não vinha me buscar. E isso daí fazia minha mãe falar pras pessoas: coitadinha dela. O pai dela falou que ia vir buscar ela e ela dormiu no sofá esperando. Inconscientemente, naquele momento, a minha mãe programou em mim a programação de coitadinha. E depois que eu cresci, isso influenciou nas minhas relações. Porque aí eu sempre fui a coitadinha. Acreditando que amor era quando a gente esperava pelas outras pessoas, aquilo fazia eu gostar mais das pessoas. Quanto mais eu esperava, quanto mais a pessoa me fazia mal, eu
aceitava mais e mais, porque eu estava programada a ser a coitadinha. Até então era assim. Hoje acabou isso porque agora eu tenho consciência disso. Mas por muito tempo eu vivi nisso. E pra gente sair disso é muito complicado. Porque às vezes as pessoas não entendem que elas estão inconscientemente te colocando padrões e estão programando coisas em você. Mas elas fazem isso de várias formas. E se nós não entendemos isso, se nós não entendemos e não vemos a raiz do problema, nós continuamos vivendo nossa vida, seguindo padrões repetitivos, aceitando coisas em que muitas vezes fazem mal para nós, porque nós estamos sendo programados a ser a vítima, o coitadinho, a esperar a pessoa que nunca aparece, a esperar as pessoas em que prometem as coisas e nunca cumprem, e assim por diante. E aí são coisas em que influenciam em diversas formas na nossa vida. Coisas de escassez também foram coisas em que nós vivemos normalmente também na nossa infância, em que nós vimos os nossos pais passarem dificuldade e nós nos sentimos mal naquele momento, que causou um trauma e programou aquilo inconscientemente, a escassez em nós, ou um modo de sobrevivência. Então, às vezes, você até pode estar com a vida melhorando, mas você vai sempre focar na falta, com medo de faltar e você não ter para sobreviver, porque você vive no modo sobrevivência. Então, são muitas programações dentro de nós em que fazem a nossa vida travar completamente. Mas aí, quando nós focamos nos nossos pensamentos, já temos aquelas crenças colocadas dentro de nós, como que isso vai melhorar? Nós somos o observador da nossa vida, nós atraímos aquilo o que vibramos. Se nós focamos no problema, se nós deixamos essas programações tomar conta de nós, como que nós vamos conseguir mudar a nossa vida? De forma nenhuma, porque estamos programados, estamos aceitando e deixando a nossa mente nos comandar. E aí tem a questão também, agora que eu vou levar mais um pouquinho pro lado da teoria que nós vivemos numa Matrix, como se fosse uma simulação. Já ouvi, não sei se você já ouviu falar sobre essa teoria, mas que nós temos o nosso avatar aqui na Terra e que nosso eu interior está comandando ele através de uma máquina, como no filme Avatar, por exemplo, em outro lugar. E aí a gente vai parar para pensar se nós realmente somos programados a tudo isso. Eu que estou passando e passei muito por processos de curas e coisas, tem coisas em que eu tenho consciência, mas ao mesmo tempo eu consigo observar que eu repito aquilo mesmo sem querer, no automático. E quando eu vejo, eu já me entreguei a situações em que eu estou programada a fazer. Então vem a questão de você conseguir controlar a sua mente e controlar as suas atitudes. Só que muitas vezes quando a programação que tem ali, ela está enraizada de muito tempo, você tem que mexer lá no núcleo do que aconteceu para assim você conseguir se curar e mudar aquele padrão na sua vida. E aí vem o processo doloroso. Porque muitas pessoas, nesse momento em que elas querem se curar, elas querem mudar o padrão e mudar a vida delas, elas veem que aquela coisa, que aquela ferida, ela é dolorosa e elas não querem mexer. Então elas falam assim, pra mim tá bom assim, eu vou continuar nessa programação em que eu tenho. E aí a vida nunca vai pra frente, elas ficam aqui vivendo como fantoches e não entendem o porquê que elas não conseguem e outras pessoas conseguem. Porque normalmente as pessoas que conseguem as coisas, elas passam por um processo muitas vezes doloroso. E depois que você passa por esse processo, aí sim a vitória ela chega. E muitas das vezes, quando você até tem consciência daquilo, mas você quer fugir daquilo, aquela situação ela vai começar a se repetir de forma mais aprofundada ainda. Porque você já sabe daquilo. Só que às vezes você precisa simplesmente curar aquilo, passar pela dor da cura. A dor da cura, ela realmente dói. Mas, depois que você passa por aquela cura, que você entende, que você muda a sua programação, aí você sim consegue ter uma vida com mais equilíbrio.
E agora, como é que eu controlo os meus pensamentos? Como é que eu mudo a minha energia? Como é que eu transcendo tudo isso? Como eu disse, nós não somos os nossos pensamentos, a gente consegue observá-los. Eles normalmente vêm automático. Então, por exemplo, assim, vem um pensamento ruim. No momento em que veio o pensamento ruim, se você deixar aquele pensamento te levar para outro pensamento ruim, para outro pensamento ruim, você vai acabar tendo uma atitude ruim, porque os seus pensamentos viram sentimentos e os seus sentimentos vão virar ações. Então, se você se entregar para aquele pensamento ruim, você vai se entregar a agir de forma ruim. Então, o que você faz quando você identifica que tem um pensamento ruim? No mesmo momento, você para de focar na coisa ruim e começa a focar na solução daquilo. No outro lado, você tá no negativo, você começa a focar no positivo, no polo contrário. E é aquilo que eu falei pra vocês. Quando a gente foca em vai faltar dinheiro para as contas no próximo mês, ou a gente focar no qual é a solução para isso, é exatamente isso que você tem que fazer. Veio um padrão de pensamento onde vai pensar nas contas em que você não vai conseguir pagar, você começa naquele mesmo momento trocar ele por como que eu vou fazer para ganhar mais e para mim ficar bem. Então, você trocando ele, a sua polaridade já muda, porque aí essa polaridade ela vai parar de ser uma de coitadinha, de eu vou ficar sem dinheiro e vibrar a escassez, para uma de ação, onde você vai pensar formas de ganhar mais dinheiro, vai pensar em formas de como mudar aquilo, e aí você vai começar a agir com esse determinado padrão de ação. Então, apesar de tudo, apesar dos pensamentos ruins virem, quando você sentir eles, você troca. Você começa a utilizar técnicas. Vamos supor que você pensou em algo ruim sobre você mesmo. Tipo assim, eu não mereço amor. Naquele mesmo momento, você deve trocar por afirmações de eu sou amor. Eu mereço ser amado. Eu mereço ter amor. Quando você troca essa energia negativa pela positiva, você muda completamente o seu estado de vibração. Porque quando os seus pensamentos estão querendo te levar para baixo e você vem e ataca eles e fala que eu sou amor, eu mereço amor, a sua polaridade e sua vibração vão muito mais acima e aí você consegue transcender essa vibração ruim. Eu vi pessoas falando que não conseguem nem fazer uma meditação direito, porque a mente vai levando e elas se perdem nos próprios pensamentos e não conseguem focar e meditar. E agora eu digo pra você, se isso acontece com você, você está totalmente sendo controlado pela sua mente. Onde está o seu controle sobre ela? Você vai deixar ela te controlar até quando? Você é a única pessoa que tem o poder de mudar a sua própria vida. Ninguém mais tem o poder a não ser você. Porque a sua consciência e a centelha divina que habita dentro de você tem o poder de fazer o que quiser. Mas se você deixar a sua mente te levar, você vai ser somente um fantoche e sua vida vai continuar na mesma merda para sempre. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço que você deixe um comentário, dê o seu like, se inscreva no canal, porque eu vou colocar muito conteúdo ainda. Eu estou apenas no começo de tudo que eu tenho para falar. E tudo que eu vou ensinar aqui são coisas em que eu tive a prova viva disso. Porque eu não venho de uma vida fácil, eu venho de uma vida bem complicada, com diversos traumas e muitas coisas em que eu ainda estou também no processo de cura. Mas comparar até mesmo ao início desse ano para o final desse ano, eu estou totalmente transformada. Porque o que eu fiz? Eu decidi ter o controle da minha vida.